Como pastor, eu tenho encontrado muita gente atormentada, tanto fora de igreja quanto dentro. Os de fora não sabem que foram perdoados, e os de dentro não entendem a dimensão desse perdão. E aí o resultado final, em ambos os casos, é o mesmo: é angústia, é dor, é desespero, é ansiedade, é esgotamento, é amargura, porque ninguém consegue insistir cheio de culpa. Isso provoca todo tipo de doença. São filhos que se culpam porque mantiveram na vida uma relação desastrosa com os pais, e por vezes gostariam de consertar isso, mas já não é mais possível, porque eles faleceram, ou porque é uma inimizade tal que não pode nem se encontrar. São pais que se culpam pelo destino dos filhos, porque viveram como loucos, porque criaram eles como loucos, e aí eles se desencaminharam na vida, viraram marginais. É menina que engravidou cedo e destruiu a sua história, é menino que caiu nas drogas e virou um bandido, e às vezes o script final é trágico, e aí pai e mãe carregam essa culpa e não tem nada no mundo que consiga remover. São culpas que surgem de casas que são hospícios, são ambientes neuróticos, são insalubres, fomentaram em nós todo tipo de perversidade, só geraram agonias, e o pior é que a gente tem a tendência de repetir os erros dos nossos pais. Ainda somos os mesmos, cantava Elis, e vivemos como os nossos pais, repetimos nos nossos filhos as mesmas coisas e nos sentimos culpados. São relações conjugais amargas, desincronizadas, cheias de mentira, de engano, cheias de maledicência, de acusação, de competição. Isso provoca culpa. Com quantas pessoas eu converso, olha, você aí que está pensando em se separar, que me dizem: se eu soubesse o que eu ia viver depois, eu nunca teria me separado. Eu teria buscado uma forma de tratar, de produzir algum tipo de profilaxia na minha relação. Eu achava que não tinha mais jeito. Hoje, por qualquer problema, as pessoas se separam. Ninguém está disposto a investir em nada. E o sujeito ainda me diz assim: eu quero ser feliz. E eu lembro para ele o que Jesus fala no Sermão do Monte: felizes são os que choram. Culpas profissionais, pessoas que fizeram escolhas erradas. Meu pai era um homem culpado porque escolheu a profissão que era mais rápida para se formar, porque queria casar, e não aquela que ele tinha vocação. Viveu a vida inteira amargurado com essa culpa. Escolhas que a gente faz, por vezes precipitadas, gente que escolheu uma profissão por dinheiro e aí chega no fim da vida rico e amargurado. Culpas existenciais, de decisões que a gente tomou, caminhos que escolheu, de atitudes como a de Jonas, que marcaram a vida inteira, e não tem mais como reverter, e o sujeito carrega essa coisa dentro de si. Culpa que é promovida, patrocinada por vício. O viciado é um eterno culpado. Só o poder de Deus que pode tirar essa angústia do indivíduo, porque quanto mais ele cai, mais ele se sente culpado, e isso é um processo de retroalimentação. Ele bebe para esquecer, fica culpado e volta a beber, e aí o ciclo não termina nunca. E é todo tipo de vício. É vício de álcool, é vício de pó, é vício de todo tipo de entorpecente, é vício em sexo virtual. Culpas que surgem da violência, pessoas que não se controlam, pessoas que desgraçaram suas histórias. Não tem um dia agora que não tenha 1 ou 2 feminicídios nos portais de comunicação, e isso é o que eles publicam.
Porque são centenas e milhares de casos por ano de mulheres que estão sendo mortas dentro de casa, perseguidas por homens loucos, abusivos, relações purulentas, gente culpada. Culpa porque estabeleceu uma meta na vida e não alcançou. Culpa porque estava competindo com o irmão e o irmão conseguiu e ele não conseguiu, fica culpado. Culpa porque não teve a realização que gostaria, e isso vai pesando, vai pesando. Culpas que são geradas pelo fracasso. Gente que quebrou a empresa e que não conseguiu mais se levantar, porque vive culpado, devendo a todo mundo. Não pode ter nada no seu nome, porque o Ministério do Trabalho vai lá e toma. Sujeito culpado. Culpa porque empreendeu um projeto de família, a família fracassou, não consegue mais construir uma história. Ah, quanta gente que eu encontro de relações que se dessignificaram e dizem: eu não consigo mais construir nada porque eu carrego culpa. Ninguém consegue conviver com uma pessoa como eu, cheia de culpa. Você sente culpa? Você se sente culpado? Você se sente culpada? E o que Deus pede? Deus pede que você ofereça agora a sua vida, não como um sacrifício, mas como uma oferta de louvor. Como quem faz de forma generosa, espontânea, responsável e apaixonada. Deus não suporta que você faça nada que não tenha prazer, que não tenha alegria, que não tenha devoção, que não tenha compromisso visceral. Gabriela, minha filha, ainda está conhecendo de Deus, está lendo a Escritura, ela está conhecendo de Deus. E tem domingo que eu chego lá e digo: Gabi, vamos levantar, que chegou a hora da gente se arrumar para ir para o encontro. E ela fica, eu digo: filha, você está com vontade de ir? Não estou, então não vá. Porque Deus não quer nada que não venha do coração. Com paixão, com zelo, com reverência e com responsabilidade. Por isso Davi diz: não oferecerei ao Senhor sacrifício que nada me custe. Por isso a Escritura diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Não faça, é melhor você não fazer. Eu trabalhei muitos anos com música. E eu certamente gastei em música mais do que o dinheiro de um apartamento. Que eu investi em equipamento, que eu investi em igreja, muito mais. A gente podia ter um outro apartamento, além do que a gente tem hoje, que é bondade de Deus. Eu nunca entrei numa loja para comprar o que não fosse o melhor. Nunca. Jamais comprei para Deus um negócio meia boca. Eu vi muito pastor dizendo assim: rapaz, o microfone está com problema, vai na loja, compra o mais baratinho que tiver. Não faço isso. Eu compro o melhor, porque para minha casa eu não compro o mais baratinho que tem, eu compro o melhor. Eu compro o melhor que o meu dinheiro possa proporcionar. Então não me peça para comprar um negócio baratinho para Deus. Não me peça para fazer um negócio que não tenha a minha vida derramada naquilo. Porque não pode haver redenção se não for dessa forma. Jesus se ofereceu, o seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. Deus não pede isso de você, mas Deus pede que você faça com a vida, com alegria, com zelo, com paixão e com responsabilidade. Terceiro lugar, o escritor nos ensina que o Evangelho propõe uma nova forma de espiritualidade. Veja aí o verso 9. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. O texto nos ensina que o Evangelho propõe uma nova forma de espiritualidade. Porque o método,
a mecânica da religião, o rito, o sacrifício, a lei, apontava para algo que viria. Era temporário, não era definitivo. Era para produzir alguma consciência e algum arrependimento, mas o homem transformou isso num manual de regra e de conduta, porque a religião faz isso. O sistema é muito forte. E aí a repetição matou a devoção. A repetição matou a devoção. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. A maioria das pessoas que eu conheço come pão e come vinho sem ter nenhum entendimento do que está fazendo, porque a repetição matou a devoção. É a industrialização da fé e do sentimento. Como se Deus quisesse que você viesse para comer pão e beber vinho, sem que isso produzisse, fosse fonte de algo que nasce de dentro e reverbera e se desdobra para fora. O que o escritor de Hebreus está nos dizendo é que o sacerdócio de Jesus destruiu o antigo sacerdócio. E em Israel só podia se mudar o sacerdócio quando o sacerdote morria. Quando o sacerdote morria, vinha um outro sacerdote e aí mudava o sacerdócio. É por isso que esse sacerdote que nos justifica tinha que morrer. O animal para a oferta, o sangue, o templo, o altar, a mediação sacerdotal, o ritual ano após ano, tudo isso tinha que ser substituído. Porque era uma nova proposta. Isso tinha que ser tirado. E tudo isso é removido em Jesus. Mas veja o que a religião produz. Ela trouxe tudo de volta. Ela fez um revival. Aí ela vende a ideia de que a gente precisa ter um grande templo. Ela vende a ideia de que a gente tem que ter um sacerdote fazendo ainda a mediação. Tem que ter um imantado, um ungidão que faz a intermediação entre Deus e os homens. Quando Jesus já tirou, já removeu isso e convidou você para entrar na festa. E disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas a gente ainda acredita que bispo, pastor, apóstolo, papa, padre faz mediação entre Deus e os homens. A gente ainda acredita nesses rituais. A gente ainda acredita nessas fogueiras santas, nesses eventos de purificação, nesses óleos ungidos. Isso é blasfemo contra Jesus, porque ele removeu tudo isso, porque ele estabeleceu um novo sacerdócio, porque ele mudou o padrão, ele quebrou isso aqui. Já não é mais pela letra, pelo código, pelas determinações legais, pelas regras. Veja o que diz o verso 16: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Isso aqui é uma transcrição do profeta Ezequiel. Não é mais na Torá, agora é no coração. E tanta gente adorando o texto, porque a Bíblia é a Nossa Senhora dos crentes. E com isso não estou tirando a importância da Escritura. Mas a Escritura sem Jesus é só um livro. E Jesus sem a Escritura é Deus. Cuidado para você não se tornar idólatra de texto, de letra. Porque essa letra sem a consciência e o espírito do Evangelho não tem nenhum significado. É em Jesus que eu sou santificado. É nele. Eu não preciso mais fazer nada. Eu só preciso agora crer que o que tinha que ser feito já foi feito. Porque ele estabeleceu um novo padrão. Ele trouxe uma nova proposta. Ele trouxe um novo procedimento. Mas a religião vai e ressuscita tudo. E consegue convencer as pessoas de que é isso que Deus quer. Eu construí um templo para Deus aqui, ó, na minha consciência. O templo que Deus deseja está aqui. Não é essas pedras, não é edifício, não é catedral, não é nada disso.
O templo que Deus deseja tem que ser erigido aqui. E aí o texto diz que o véu foi rasgado. Quando Jesus morre, aquele véu do santuário, que era uma cortina de couro grossa, foi rasgada de cima para baixo. É uma ação de Deus, de cima para baixo. Assim como o corpo de Jesus, que é a alegoria que o escritor usa, o corpo de Jesus foi rasgado. Foi rasgado para quê? Para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos e desfrutar da intimidade de Deus. É isso que produz paz na vida, meu amigo. É isso que produz saúde existencial. Se o indivíduo entender isso aqui, os problemas terminam. As lutas continuam aqui e ali, porque faz parte da dinâmica do existir humano, mas essa inconformidade, essa angústia, essa culpa, esse desincronismo, essa inquietude, essa aflição, esse pânico, tudo isso é tirado, porque a saúde para a vida está num caminhar sincero diante de Deus. Por isso que o escritor diz: pode vir e venha com ousadia. Por que você vai com ousadia? Porque o sacrifício não foi seu, foi dele. Eu entro com ousadia por quê? Porque ele me convidou para entrar. E aí a consciência culpada dá lugar a um viver livre. Porque quem foi perdoado não tem mais dívida. Eu não tenho mais o que pagar, porque tudo já foi pago. François de Larquefort, moralista francês do século XVII, diz assim: perdoa-se na medida em que se ama. Deus lhe amou muito e lhe perdoou nessa medida. Não há mais nada o que ser pago. Nós fomos aspergidos pelo sangue e fomos lavados pela água do batismo, que simboliza essa morte para o pecado e uma ressurreição em novidade de vida. Nós já fizemos, não há mais o que ser pago, não há mais nenhuma culpa, nada que você fez, nada do que você faz e nada do que você fará entra na contabilidade de Deus, porque tudo já foi perdoado. A salvação é eterna, porque quem fez a promessa é fiel, e não há nada que possa produzir mais paz na vida do que saber que Ele não muda. Deus não vai ficar tristinho com você. Deus não vai ficar assim, em dúvida: será que eu deixo o nome dele ou será que eu tiro? Ai, pecou, tira. Ai, se arrependeu, bota de novo. Não, meu irmão. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Ele fez e está consumado para sempre. E em último lugar, a comunidade exerce um papel terapêutico de retroalimentação da verdade. Veja aí o verso 24. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Você sabe qual foi uma coisa que eu percebi na minha vida? É que o encorajamento, ele é uma alavanca para você superar problemas. Por isso que esses grupos terapêuticos dos 12 passos, eles funcionam de forma tão eficiente, porque eles se ajudam mutuamente, porque eles se cuidam mutuamente, eles se encorajam mutuamente, eles se aceitam mutuamente, e tudo isso tem que estar presente na comunidade de fé. E é por isso que eu nunca jamais vou prescindir do encontro. Eu conheço pessoas que já não sentem mais vontade de se reunir, porque foram tão machucadas na igreja, e aí começam a criar justificativas teológicas para assumir isso. Ah, que pena, a Escritura está farta de textos da necessidade de congregarmos, inclusive esse de Hebreus. William Shakespeare, poeta, ator e dramaturgo inglês do século XVI, disse assim: nada encoraja tanto ao pecador como o perdão. É essa troca relacional, isso é terapêutico,
É por isso que o corpo de Cristo se consolida quando cada um exerce o seu dom e quando cada um serve o outro em amor. É terapêutico. É comunidade de serviço e de encorajamento mútuo. É aqui onde a gente se sente também perdoado pelo nosso irmão, perdoados por Deus e perdoados uns pelos outros. É aqui também onde nós exercitamos o perdão, porque perdoamos as nossas dívidas assim como temos que perdoar os nossos devedores. A tradição de se reunir vem desde o Velho Testamento, quando o povo de Israel se reunia para ouvir a leitura da Torá. No Novo Testamento, esse ajuntamento assumiu o nome de eclesia, de igreja, de ajuntamento do povo de Deus, de comunidade terapêutica, de comunidade do reino. Jesus disse: eu edificarei a minha eclesia. Todas as igrejas do Novo Testamento tinham um local, tinham regularidade, tinham objetivo. Eu creio que o ajuntamento é bom, porque ele promove comunhão, partir do pão, oração, serviço, adoração, ensino. Precisa disso. Aí o cara diz: não, mas eu não preciso. Então tá bom, meu irmão, mas não crie isso como uma regra para os outros. De fato, a igreja de Jesus é universal, não aquela do Macedo, mas a universal do ponto de vista de que ela não tem paredes, não tem marcas, não tem dono, não tem patente. E todos os que creem em Jesus e foram lavados no seu sangue, carregam o seu espírito, fazem parte dessa igreja. Mas a igreja também é um ajuntamento social, antropológico. Não podemos prescindir disso. E fico assim chocado quando vejo que as pessoas já não têm mais vontade, não têm mais interesse de congregar. É a comunidade de fé quem vai nos alimentando, nos fortalecendo e nos levantando e nos estimulando a caminhada, porque Ele nos perdoou, nós vamos perdoar os outros também. Eu queria concluir. E eu queria lhe lembrar que todos nós merecíamos morrer, porque nós pecávamos deliberadamente contra Deus. Nós estávamos na lista dos condenados. Não havia qualquer expectativa de salvação. E aí Jesus se oferece para pagar essa dívida. Eu e você fomos retirados da Serasa espiritual. O nosso nome foi limpo. A nossa vida foi purificada pelo sangue do Cordeiro Eterno. Certamente um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida foi A Lista de Schindler. Eu recomendo que você assista essa história de um industrial ambicioso numa Alemanha nazista, que vê a chance de ficar rico. E no desenrolar do filme você vai vendo o conflito desse homem, porque ele começa a ter a mente iluminada pelo Evangelho, ele começa a ter a lucidez que é produzida pelo Espírito, e a sua consciência se ilumina, e aí ele começa a se solidarizar com o caos que está diante de si. Schindler salvou em torno de 1000 pessoas que estavam na lista da morte. Poderia ter salvo mais, como ele mesmo afirma no filme. Judeus que foram queimados, serviciados, torturados, mortos em câmara de gás, incinerados. Quem entrou naquela lista de Schindler escapou da crueldade dos campos de concentração, da morte por inanição, do trabalho forçado, todo tipo de doença, porque eles viviam como bicho, a loucura que muitos se tornaram loucos, o suicídio que tantos buscavam. Pois bem, eu quero lhe dizer que em Jesus Deus nos tirou da lista da morte e nos pôs como participantes do livro da vida. Ele nos regenerou pela sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, Ele colocou em nossos corações a sua lei,
Ele imprimiu na nossa mente a lei do amor. Por isso Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele mudou o nosso olhar a respeito da vida. Ele mudou as nossas práticas. Ele alterou o nosso caminho. Ele alterou o nosso destino na eternidade. Você sente culpa? Você sente culpa? Eu tenho um remédio para lhe oferecer. Renda-se ao poder que está no Evangelho, que informa a todo homem que em Cristo Deus se reconciliou e não há mais nada a ser feito, porque tudo já foi pago. E o texto diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. O meu desejo é que esses tópicos